A colonização portuguesa da América, iniciada em 1530, sempre foi um desafio para Portugal. As resistências eram muitas e os inimigos também. As resistências dos ameríndios e dos africanos escravizados colocavam os territórios da América Portuguesa em constantes conflitos. Revoltas estouravam aqui e ali, e à medida que a escravidão avançava, quilombos se multiplicavam pelos Brasis. Além disso, haviam os piratas e os corsários de origens diversas, que inundavam a costa brasileira para desespero do rei de Portugal. Eles atacavam as embarcações portuguesas em busca de produtos vindos do Brasil. Estima-se que 36 navios foram capturados entre 1588 e 1591. A isto tudo se somava o temor de que alguma potência europeia conquistasse aquelas terras. O medo não era imaginário. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro em duas ocasiões, no século XVI e XVIII, e por fim o Maranhão em 1612. Pelo mesmo período, holandeses miravam a costa nordeste do Brasil. Ali ficavam os principais engenhos de açúcar da América Portuguesa, o que tornava a região a mais importante parte dos domínios portugueses da América. Enquanto as tentativas francesas relacionavam-se à não aceitação do Tratado de Tordesilhas, os holandeses tinham outros motivos, os conflitos com a coroa espanhola e os interesses com o comércio de açúcar. Mas o que os conflitos entre Holanda e Espanha tinham a ver com Portugal e as suas conquistas coloniais? Para entendermos essa história, é preciso saber do que estava acontecendo em Portugal entre os anos de 1578 e 1580. Em 1578, o jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, foi lutar contra os muçulmanos na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. As tropas portuguesas perderam a batalha e o rei desapareceu. Acredita-se que ele tenha morrido. Dom Sebastião não tinha filhos, e assim o trono português foi assumido pelo seu tio-avô, Dom Henrique. O problema é que Dom Henrique, que já era idoso, morreu sem deixar herdeiros. Com isso, a dinastia que governava Portugal, a dinastia de Avis, chegou ao fim em 1580. Como solução, o trono português foi ocupado pelo rei da Espanha, Filipe II, que tinha o apoio da nobreza portuguesa, e foi assim que teve início a União Ibérica. Na verdade, a União Ibérica é o nome dado ao período em que o trono português foi ocupado pelo rei espanhol, duas monarquias diferentes e um único rei. Essa união persistiu por muitos anos, até 1640, e foi justamente por causa da União Ibérica que os holandeses tentaram conquistar alguns territórios portugueses. Os holandeses estavam em guerra com o Império Habsburgo, a dinastia que reinava a Espanha. A guerra surgiu porque a Holanda, que pertencia ao Império Habsburgo, decidiu conquistar a sua independência. A Espanha não aceitou e as duas regiões começaram um conflito. Para enfraquecer a Holanda, a Espanha proibiu a participação dos holandeses no comércio e refino do açúcar produzido no Brasil. Ou seja, os holandeses, que eram antigos aliados dos portugueses, foram proibidos de continuar participando do lucrativo comércio do açúcar produzido no Nordeste brasileiro. Os holandeses, então, se voltaram para as terras de Portugal, na América e na África. Em 1595, eles saquearam a costa africana. 9 anos depois, tentaram invadir Salvador. Em 1621, a ofensiva holandesa se intensificou, com a criação da Companhia das Índias Ocidentais. Agora, os holandeses não estavam mais satisfeitos apenas em praticar o comércio pacífico, queriam a conquista territorial. Em 1621 e 1624, eles tentaram invadir novamente a cidade de Salvador, capital da América Portuguesa. Não conseguiram. Em 1627, novo ataque a Salvador. Dessa vez, roubaram mais de 2.000 caixas de açúcar, além de outros produtos como ouro e prata. Em 1630, os holandeses voltaram-se para Pernambuco, uma próspera capitania que naquela época contava com mais de 100 engenhos de açúcar. Além de rica, Pernambuco ficava mais perto de Luanda, na costa ocidental da África. Apenas 29 dias de viagem separavam Recife, sede do governo holandês, de Luanda. Salvador-Luanda demoravam 35 dias. Boa parte dos escravos que trabalhavam nos engenhos de açúcar em Pernambuco vinham de Luanda, no litoral de Angola. Os holandeses sabiam que seria impossível produzir açúcar sem contar com o fornecimento da mão de obra escrava africana, e foi por isso que, além de Pernambuco, invadiram Luanda em 1640. E foi assim que os holandeses conquistaram Pernambuco e Luanda, em Angola.
Os holandeses só foram expulsos de Pernambuco em 1654, após anos de revoltas internas que contaram com o apoio de senhores de engenho endividados que não queriam pagar o que deviam aos holandeses. É que anos antes, para incentivar a produção de açúcar, os holandeses haviam fornecido crédito aos senhores de engenho. Só que o preço do açúcar caiu e o governo do Brasil holandês, diante das pressões da Companhia das Índias Ocidentais e da necessidade de manter o seu funcionamento, teve que cobrar as dívidas dos senhores. E foi aí que o movimento de insatisfação com os holandeses ganhou voz e muitos senhores de engenho endividados, dentre eles João Fernandes Vieira, deram início à insurreição pernambucana. Luanda foi reconquistada com a ajuda financeira dos comerciantes de escravos que viviam no Rio de Janeiro. Aliás, muitos colonos da América Portuguesa foram para a África lutar contra os holandeses. Além disso, em Portugal a situação havia mudado radicalmente. Em 1640, os portugueses reconquistaram sua independência em relação à Espanha e um rei português subiu ao trono. Durante muito tempo, a luta contra os holandeses sustentou nos habitantes de Pernambuco um sentimento heróico. À custa de nosso sangue, vidas e fazendas, foram expulsos os holandeses, lembravam com frequência ao rei de Portugal. Em 1661, os portugueses assinaram um tratado com a Holanda. Portugal manteria a posse dos territórios conquistados na América e na África, mas pagaria uma indenização aos holandeses. Para pagar a dívida da indenização, criou-se um imposto que vigorou no Brasil até o século XIX, apesar de a dívida ter sido paga muito tempo antes.